A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Pastor Heraldo. Nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, nós vamos hoje encerrar essa lição, é a lição de número 13, não é? E antes de falar sobre a lição de número 13, que é o objetivo desse vídeo, eu quero apresentar para o nosso coração a lição do próximo trimestre, que para mim, ó, essa daqui tá top internacional, tá para lá de boa. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre as ordenanças bíblicas. Doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Estudaremos temas que são caríssimos para a nossa fé cristã, que é batismo, ceia, congregar e prestar culto, contribuição financeira, vigilância e oração, obediência e submissão, fidelidade e lealdade, confissão de pecados, santificação, buscar a paz e fazer o bem, o exercício da fé, amar o próximo e a pregação do Evangelho. Creio eu, irmãos, que com esses fundamentos, com essas ordenanças bíblicas, a minha fé e a sua fé serão melhoradas, serão lapidadas ao final desse próximo trimestre, tá? Então não deixe de se inscrever no nosso canal se você está chegando aqui agora para o encerramento desse trimestre. O nosso objetivo aqui é trabalhar com essa lição dos adultos e aí a gente vai trabalhar hoje o encerramento da lição, mas no próximo trimestre nós estaremos aqui trabalhando a lição dos adultos, ordenanças bíblicas. Eu creio que vai ser um aprendizado tanto para nós como para todos nossos alunos e para toda a nossa escola bíblica. Amém, meus irmãos? E aí hoje nós vamos falar especialmente sobre a lição de número 13, personagens bíblicos que salvaram suas famílias. A lição então vai usar alguns personagens que, através deles, a gente vai abstrair algumas lições que nós podemos levar também para as nossas vidas. O texto de referência está aqui bem conhecido, Josué 24:15 e Hebreus 11:7 e o 11:31. Diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda assim não viu, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi eleito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A introdução de Josué indaga o povo e toma decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca e salvou a sua família. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. Tópico de número 1. Josué toma decisão pela sua família. Após Josué exercer com brilhantismo o que Deus entregou em suas mãos, como comandante militar do exército de Israel, levando o povo a entrar em Canaã, agora, como líder espiritual, ele aconselha o povo a guardar os mandamentos escritos no livro da lei de Moisés, a se esforçar e responder positivamente a quem gostaria de se servir. Ele sabia que não podia tomar a decisão unilateral por todo Israel, mas ele toma a decisão pela sua família e aconselha que eles façam o mesmo, esperando, é claro, uma resposta como a sua: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem até um ditado, uma frase atribuída, acredito que aos puritanos, que diz que as palavras, elas até convencem, né? Mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo de uma pessoa, ela vale, por mais que a pessoa tenha uma habilidade em palavras, em oratória, em dizer, em convencer alguém por palavras, o exemplo dessa pessoa não só convencerá, mas arrastará pessoas com elas. Josué está fazendo isso aqui. Ele está deixando uma palavra, eu e a minha casa vamos servir. Vocês vão ver isso na prática. A partir de agora é uma decisão. Está tomada essa decisão. Vocês vão ver eu e a minha casa servindo ao Senhor. Se vocês quiserem seguir o nosso exemplo, olhe para nós. Esse vai ser o modelo
adotado aqui na nossa casa. Tópico 1.1, tomada de decisão pessoal. Eu, primeira pessoa do singular. Eu assumo em primeiro lugar o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida não é garantia de que será seguido, mas é consciência de o dever cumprido. Nenhum sucesso alcançado suplanta a minha família, nem o meu relacionamento com Deus. Josué chama a atenção, afirmando que quem vence as batalhas por nós é Deus. Devemos ter em mente que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. O povo precisava voltar-se para Deus, pois eles já tinham presenciado grandes bênçãos e vitórias nas batalhas. Nós somos propensos a esquecer benefícios, somos ingratos por natureza. Josué se coloca como exemplo para gerações futuras. Nós somos responsáveis por ensinar a nossa descendência, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma responsabilidade pessoal, não pode ser transferida, é unilateral. Eu decido fazer assim. A minha casa vai seguir o meu exemplo. Eu sou responsável pela minha família e a minha família vai se comportar dessa forma. Se vocês querem um exemplo a ser seguido, podem tomar o meu. É uma responsabilidade, irmãos, nós fazermos isso, né? Mas graças a Deus por homens como Josué que nos deixaram esse exemplo de que é possível sim, em meio a tantas pessoas que estavam ali propensas a abandonar a Deus, a servir outros deuses. Porém, Josué toma esse posicionamento e através dele, com certeza, muitas famílias passaram a servir ao Senhor. 1.2, tomada de decisão coletiva. Nós, minha família, primeira pessoa do plural, serviremos. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na vida e na nossa é a nossa família. O ministério começa dentro de casa. Cuidar dos seus é uma obrigação. Governar a sua própria casa é um pré-requisito. Não adianta ser bom para as pessoas de fora se você não é bom para a sua família. Não adianta ser educado e respeitoso com as pessoas de fora se você não faz isso com a sua família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? Com certeza, Josué aqui está sendo referendado, confirmado pela sua própria casa, pela sua própria família. Ele não só está tomando um posicionamento, como ele está tomando um posicionamento pela sua família, porque ele sabe que aquilo que ele havia feito até ali serviu de exemplo, e aquilo que ele estava tomando como posição, a sua família ia seguir o seu exemplo. Então, se eu posso dizer eu vou servir, eu também posso dizer, por convivência e por conhecer a minha casa, nossa família também vai. Então, melhor do que você, não existe outra pessoa que conheça a estrutura, a forma de ser, a forma de lidar com a sua família. Não existe. O pastor não consegue lidar melhor do que você mesmo com a sua família. O líder de casais não consegue dar melhor do que você com a sua esposa. Por isso nós precisamos, irmão, tomar um posicionamento. Muitas vezes a gente fica terceirizando, né, o cuidado. Por que a igreja não tem orado pela minha família? O pastor não visitou a minha mulher que estava doente, o pastor não veio visitar a minha filha que estava desviada, o líder de casais não veio visitar a gente na época da nossa crise. A gente acostumou a terceirizar aquilo que é nossa responsabilidade. Eu vou servir e a minha família também vai servir. Esse posicionamento é, primeiramente, unilateral, eu assumo a responsabilidade, mas por conhecer a minha casa, por conhecer a minha família, eu posso afirmar: nossa casa vai servir ao Senhor juntamente comigo. Glórias, pois, ao nome do Senhor. 1.3, tomada de decisão acertada. Serviremos ao Senhor. Futuro do presente. Quando um líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra em Deus, vence as batalhas por nós. A declaração exerceu grande efeito, influenciou, deu consistência e impactou as pessoas ao redor. Ele mostrou que existem duas opções: servir aos deuses de seus antepassados ou ao Deus verdadeiro. Ao ser confrontado, o povo fez a escolha certa: serviremos ao Senhor nosso Deus. Então Josué ordena que o povo jogue fora os deuses estranhos e se incline de todo o coração ao Senhor, Deus de Israel, porque ele é santo e não aceita
misturas. Então, não é uma decisão fácil, né, irmãos? Como a gente mudar de emprego, mudar de casa. Mudar de emprego, mudar de casa, a gente pode chegar num consenso. Olha, mulher, a gente mudar dessa rua para a próxima rua, a gente trocar esse carro pelo outro carro, a gente pode chegar num consenso do que é bom para a nossa família, no sentido de que todo mundo está ganhando. Agora, dizer nós vamos servir ao Senhor é uma coisa que eu estou dizendo por mim, estou dizendo pela minha casa. Mas somente o Senhor, irmãos, pode dar-nos força para a gente cumprir esse propósito, porque a gente sabe que a partir desse posicionamento, o inferno se levanta, o mundo se levanta, Satanás se levanta, a nossa carne vai se levantar contra, para a gente não cumprir esse propósito. Mas quando a gente coloca esse propósito no coração de servir ao Senhor, de dedicar a nossa vida ao Senhor, nós estamos assim consagrando também todo o nosso tempo, todo o nosso espírito, alma e corpo, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, o nosso tempo, tudo vai ser englobado para servir ao Senhor. E vai ser complexo e difícil manter essa proposição, esse voto, essa dedicação. Mas o Senhor vai nos dar força, porque o nome dele vai ser glorificado. E coisa honrosa é quando uma família inteira serve ao Senhor. É tão lindo ver pai, mãe, filhos, netos, genros, noras, todos servindo ao Senhor. E a gente sabe que a gente, até certa idade, consegue levar os nossos filhos a servir ao Senhor. Não é fácil? Você com um filho de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, você vai levando ele para a igreja, vai carregando ele para a casa do Senhor. Mas chega uma certa idade que ele tem que tomar uma decisão. É uma decisão que eu não posso tomar por ele. Josué está dizendo, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Será que nós podemos também, irmãos, com os nossos filhos já adultos, crescidos, maduros, podendo ter essa tomada de decisão, a gente poder dizer, eles também vão servir ao Senhor, assim como eu? Ou seja, nós vamos servir ao Senhor, que Deus possa preservar a nossa casa. Que Deus possa preservar a nossa família, para que nós possamos ter essas mesmas palavras de Josué ecoando dentro da nossa casa. Serviremos, todos nós, juntos ao Senhor. Tópico de número 2, agora a gente vai para um outro personagem, falar um pouco sobre Noé. Noé salva a sua família ao construir a arca. Deus manda Noé construir a arca e dar as especificações. Deus foi o engenheiro e projetou, e Noé, executor do projeto. Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. O Senhor continua querendo colocar o seu povo na arca e fechar a porta por fora. A arca só tinha uma porta, tipifica Jesus, a única porta de salvação. 2.1. O simbolismo da família na arca. A arca de Noé simboliza a renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, símbolo da aliança e presença de Deus junto ao povo escolhido e símbolo da igreja. Representa também um lugar onde se guarda preciosidades, tesouros, riquezas, joias. O Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, pois o mundo estava cheio de maldade. As pessoas só faziam coisas más e havia violência em toda parte. E isso lhe pesou o coração ao ponto de mandar o dilúvio e exterminar todos os seres que fizera. Mas Deus estabeleceu uma aliança com Noé e disse para ele entrar na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então Deus estava aqui através da família de Noé, preservando uma família. Muitas famílias se perderam com o dilúvio, mas não que Deus não havia dado devido valor àquelas famílias, mas como a família de Noé, como nós já vimos lá com Josué, a família toda obedecendo ao Senhor, a família toda ajudando a construir esse projeto de Deus, a família toda engajada, Deus vai preservar essa família, irmão. Então não perdemos nada em servir ao Senhor. Pelo contrário, Ele fará com que a nossa família, a nossa descendência seja preservada. Há até uma promessa para os filhos que honram os pais, que eles vão ser prolongados, vão viver vida longa sobre a terra.
Uma das maiores promessas que os filhos têm ao obedecer os pais é que eles terão vida longa sobre a terra. Então você tem pais que vão viver vida longa porque honraram seus pais e filhos que vão viver vida longa porque estão obedecendo os seus pais também. Então, uma família que vai perpetuar por gerações, preservada por Deus. E Noé está sendo aqui esse exemplo de que Deus tem todo o interesse, tem todo o projeto com a família de preservação. Pai, mãe e filhos. E aí, através dos filhos, vem genros, noras, netos, bisnetos. E esse é o projeto original de Deus, preservar a família. 2.2. Os desafios de colocar toda a família na arca. As dificuldades enfrentadas por nós, os filhos, crescem, casam e tomam seus caminhos. Agora, de joelhos dobrados, jejum e exemplo de vida. Exemplo de vida que nem sempre será seguido, mas é o nosso dever. Um filho pode sair da arca por um tempo, exemplo do filho pródigo. Mas se foi ensinado, vai cair em si e voltar. A arca tem hora de balançar para lá e para cá, pela força das águas, pelos ventos que sopram ao contrário, pelas ondas fortes. Mas Jesus no barco, surgem as tempestades e o mar fica revolto. Mas quem tem Jesus no barco, o final vai ser feliz, porque ele repreendeu o vento e diz ao mar: cala-te e aquieta-te, será uma grande bonança. Tem porta que Deus fecha para salvar a nossa família. Nós não entendemos isso. Às vezes Deus fecha a porta, mas o milagre para quem está do lado de dentro. 2.3. As famílias enfrentam o dilúvio em pleno século XXI. Existem vários dilúvios arrastando as famílias e levando-as à destruição. Dia após dia, ficamos sabendo de famílias sucumbidas pelas águas do dilúvio, nas águas literais, mas as mazelas impostas pelo afastamento de Deus, pela falta de temor, infidelidades conjugais, divórcios de maneira equivocada, violências domésticas, entre outras. Infelizmente, todas as famílias passam por intempéries, mau tempo, tempestade e ventos contrários. Antecipar-se às crises e fazer a nossa parte. A sabedoria manda planejar o futuro. Então, como um símbolo geral, né, de proteção, mas um símbolo geral de que o mundo está sacudindo, né, por fora da arca, está passando por essa turbulência. Nós passaremos por essa turbulência também. Há muitas pregações que até mencionam o trabalho que deve ter sido para a mulher de Noé, para Noé manter todos esses animais alimentados, o trabalho que foi para os filhos dele manterem todos esses animais alimentados, para eles permanecerem tanto tempo dentro dessa arca, fechados ali, sem ver terra, sem ver o sol, muito tempo ali enclausurados. Isso é um símbolo, né, que Deus está nos protegendo, mas não está nos privando das dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades, mas vamos passar juntos. As famílias que não estavam servindo a Deus passaram essas dificuldades e, como símbolo do dilúvio, sucumbiram com o poder das águas, né? As águas fizeram elas perecerem. Mas o símbolo que nós estamos usando aqui da família de Noé é uma que, mesmo com todos esses intempéries, dessa tempestade do dilúvio, mas a família estava protegida na arca. O segredo é: permaneça na arca, permaneça dentro da arca, permaneça em Cristo. As dificuldades vão bater, os ventos vão soprar, mas nós estaremos seguros porque esse é um projeto de Deus, preservar a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e porque servimos ao Senhor estamos debaixo da sua proteção. Glórias a Deus. Agora, tópico de número 3, vamos falar sobre Raabe, preserva a sua família pela fé. Um terceiro personagem, simbolizando aqui o cuidado de Deus com a família e representando o que essa pessoa também fez, os sacrifícios pessoais que essa pessoa e que essa família fez para servir ao Senhor, né? Ao assumir o lugar de Moisés, Josué enviou mais 2 homens secretamente para cumprirem a tarefa de espiar a terra prometida com o propósito de conquistá-la. Eles foram parar na casa de uma meretriz chamada Raabe, que os ocultou e ajudou os espias a observarem a Jericó, mas numa troca onde sua vida seria poupada e também teria a promessa estendida em favor dos seus familiares. 3.1. O juramento dos espias precisava de um sinal.
Raabe pede um sinal certo aos espias. Precisamos deixar claro que as condições sugeridas por ela eram vida por vida. A vida deles respondia pela vida dela e de seus familiares. Então os espias disseram para Raabe que ela deveria colocar um cordão de fio de escarlate à janela por onde os fizesse descer e colocar todos os seus familiares dentro da casa. Não deixe nenhum de fora da porta. Se assim não fizeres, nos desobrigaremos desse juramento. 3.2, Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Ao reconhecer que o Deus dos espias estava com eles, que havia dado aquela terra e fez secar as águas do Mar Vermelho, os seus corações desmaiaram e não tinham mais ânimo. Então Joabe declara e aceita que o Senhor, vosso Deus, e Deus é em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe entendeu as explicações dos espias e fez a opção pelo lado certo da preservação dos homens de Deus. Olhando com os olhos carnais, jamais poderíamos esperar que uma prostituta poderia ajudar nos planos de Deus e Deus, em contrapartida, salvar a sua família. A história de Raabe nos ensina que a família precisa estar junta com união de propósitos e no vínculo da paz. Eu quero trazer só uma observação desses 3.1 e 3.2 aqui, uma ação de uma mulher não só vai preservar toda a sua família, mas vai ser um ponto em que Deus vai usar para abençoar o seu povo. Então veja bem, às vezes, irmãos, a gente faz algo que vai beneficiar não só a nossa casa, vai trazer bênção para a nossa casa, bênção para a nossa família. Mas não só isso, vai beneficiar também no mundo espiritual a obra de Deus. Por isso, o plano de Deus é com a família. Raabe poderia ter salvado só a si própria já saindo com eles. Olha, vamos fazer o seguinte, assim que vocês forem embora, eu vou atrás e vocês me preservem lá entre vocês, e quando vocês vierem destruir, eu não vou estar mais aqui, e aí a minha família ficou para trás e eles infelizmente vão morrer. Não, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir, vocês vão destruir a cidade, eu sei, Deus já falou que vai destruir tudo, e eu creio que o Deus de vocês é poderoso, mas tem o seguinte, preserve a mim e a minha casa. Eu vou preservar vocês, mas por favor, preserve a mim e a minha casa. É por causa da atitude dessa mulher. Ela não só preserva a sua família, mas herda bênçãos de Deus. Graças a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Uma atitude certa de uma pessoa da família em servir ao Senhor vai desencadear uma série de benefícios para a própria casa. Talvez você não esteja vendo isso, querido. Deixa Deus ministrar no nosso coração. Talvez a gente não veja agora as minutagens que você dedica de oração pela sua casa, as minutagens de jejum que você tira pela sua família. Quando você vai para um culto da família e o seu filho não está lá com você porque se afastou ou porque ainda não serve ao Senhor, mas você ora por ele lá, você enche o seu coração de tristeza por sua família não estar junta, por o seu esposo não estar lá, pela sua esposa não estar lá, por um filho seu que não está lá, mas Deus está olhando o seu sacrifício, Deus está olhando o seu propósito. E no tempo de Deus, no momento certo, Ele vai preservar toda a sua casa, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. 3.3. As nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Raabe faz a escolha segura, sábia e com fé, na qual contempla toda a sua família. Ter muita gente brincando com as escolhas da vida e esquecendo que haverá consequências. A escolha foi feita com liberdade, mas todos deverão arcar com os resultados. Nós temos condição de mudar a história da nossa casa e da nossa família. O nosso exemplo de vida fala mais alto do que as nossas palavras no seio da nossa família. Toda decisão certa será confirmada pelas atitudes. Não adianta dizer que é fiel a Deus se as aves não confirmaram o que você fala. Raabe foi justificada por sua fé e obra. Se você não faz, não adianta ensinar. É um perigo a omissão dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. Não podemos ser relapsos em não tomar decisão favorável à nossa família. Como eu já disse, né, na minha consideração que eu faço para esse tópico todo, 3.1.2.3, é essa maior lição, né, irmãos? Independentemente do que os meus parentes estão fazendo, a minha decisão pode mudar tudo.
Deixa Deus ministrar aí no seu coração com esse tópico. Muitas vezes a gente não está vendo agora, mas a nossa decisão em servir ao Senhor pode mudar todo o rumo da nossa casa. Pode ser que a gente não veja no primeiro ano, talvez no segundo, talvez no terceiro, mas a gente vai ver que aquilo que nós fazemos para o Senhor vai também alcançar as nossas famílias. Eles vão ter o momento de tomar as suas decisões também, como diz lá o Josué. Eu estou dizendo que eu vou servir ao Senhor, mas eu também estou dizendo que a minha casa vai servir ao Senhor. E Raabe teve como salvação da sua casa a sua família por causa de uma decisão. Eu tomei uma decisão, eu vou servir ao Senhor. Então eu quero te fazer um desafio aqui, para que você desafie aí a uma pessoa da sua igreja, porque eu não sei se aí tem exemplos, todas as igrejas têm, né? Na igreja qual o seu pastor tem vários exemplos assim. Às vezes de uma irmã que o marido não é crente, de um esposo que a mulher não é crente, de uma família que os filhos estão afastados. E isso muitas das vezes entristece o nosso coração. Mas saiba, irmão, deixa Deus ministrar no seu coração. Continue firme com o Senhor. Continue orando, continue buscando a Deus, continue colocando a sua casa nas mãos do Senhor. E Ele vai preservar, assim como Ele preservou a família de Noé. Por causa de você, assim como Raabe, por causa da sua atitude, Deus vai preservar a sua casa. Deus vai preservar a sua família, a nossa família. Use essa lição para ministrar essa verdade no coração das famílias que às vezes estão separadas, digamos assim, né? O marido vai para uma igreja, o outro vai para outra, ou a esposa vai para a igreja, o marido não serve a Deus, o casal vai para a igreja, mas os filhos se afastaram. Use essa lição para ministrar no coração dos alunos. Que a gente não perca tempo em plantar, em buscar, em consagrar a nossa família ao Senhor, porque no devido tempo Deus virá sobre eles com salvação. Conclusão dessa palavra. Aprendemos com Josué, Noé e Raabe que nunca devemos negligenciar uma decisão tão importante. Que Deus nos dê graça para conservar a nossa decisão ao lado dele e levarmos a nossa família aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Um resumo rápido dessa lição. Haja vista que nós, por sermos o encerramento do trimestre, eu sempre gosto de deixar aqui essa palavra para os superintendentes, para os professores que darão a última lição. Sempre prepare algo, irmão, para o encerramento do trimestre, porque é o chama para o próximo trimestre. Faça um trabalho de divulgação aí na igreja, divulgando nos veículos de transmissão da sua igreja, seja Instagram, seja Facebook, seja as redes sociais, como, por exemplo, também WhatsApp. Divulgue que vai ser a última lição. Prepare uma lição resumida, rápida, para sobrar tempo, para uma confraternização, para uma troca de experiências ali, para perguntar, para ter um feedback com os alunos, para melhorarmos no próximo trimestre. Amém? E também já apontar a próxima lição. Leia os tópicos assim como eu deixei aqui, para que os alunos possam ter curiosidade. Nossa, esse trimestre está bom mesmo. Vai falar sobre oração, sobre batismo, vai falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Eu vou participar, eu quero participar. Nesse próximo trimestre eu quero me matricular na EBD. Incentive novas matrículas, incentive os alunos a frequentarem, aqueles que falharam muito, lance desafios para eles não falharem. Se vocês não falhar, ao final do próximo trimestre a gente vai fazer assim, assim, tá? Faça dinâmicas, use o tempo que vai sobrar aí para poder vocês deixarem os alunos que estão matriculados motivados para continuar e aqueles que estão talvez visitando por seu encerramento, eles já se engajarem para o próximo trimestre. Amém, meus irmãos? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, colocar aí o seu gostei para nós continuarmos aqui crescendo esse canal, levando esse resumo dessa lição aí para a sua família, para a sua casa, para o seu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima. EBD em Foco. Já estaremos, assim, no próximo trimestre. Se Deus nos permitir, estaremos lá em nome de Jesus. Deus abençoe.